Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou dar início comentando a respeito de alguns casos que eu acredito ter a ver com o que eu concluí falando no programa anterior. Eu não sei se a pessoa precisa ter ouvido o programa anterior para realmente compreender o que eu vou relatar aqui, mas só então para dar uma breve contextualizada, eu vou dizer que o programa anterior falou basicamente de como que a violência precisa continuar existindo na sociedade, e daí eu falo muito a respeito dessa frase, né, do que eu quero sintetizar quando eu propago ela por aí, e tem uma parte que eu digo que as pessoas também têm que poder se expressar, se comunicar de maneira assim mais agressiva e isso ser socialmente aceito, que de certa forma é, mas também acredito que podemos assim até mesmo ampliar isso daí. Mas na verdade também esse assunto vai se expandir para outras esferas. Mas primeiro eu vou comentar alguns casos pessoais meus, que daí eu acredito que eu posso exemplificar o que eu quis dizer no programa anterior, quando eu falo que eu sou que eu posso ser meio agressivo na minha forma de comunicar. E daí, mais uma vez, não tem nada a ver com gostar de ofender os outros, ou até mesmo de atacar os outros. Mas agora, a forma com que eu elaboro raciocínios, argumentos e até mesmo que eu me expresso, é aquilo que eu já compartilhei aqui algumas vezes, que eu defino como assertivo e eloquente, entre várias outras coisas, sabe? Então, na forma de me comunicar, eu não vou ficar perdendo tempo e, no final de um argumento, dar a entender que aquilo que eu falei não tem peso, não tem importância, não tem impacto, não tem relevância. Porque basicamente assim, em conversações, cara, as coisas têm o peso que as pessoas dão para aquelas assuntos, para aquelas ideias. O que eu quero dizer com isso é que assim, as coisas são levadas a sério ou não, são importantes ou não, a partir do momento com que os indivíduos participando daquela conversação tratam aquele tema daquela forma. Aí o que eu quero exemplificar com isso é, se tu está conversando com uma pessoa que desvaloriza e desrespeita coisas que tu acredita serem importantes, a única maneira para que não seja essa impressão que fique no ar quando esse assunto for abordado, é tu, que é o outro lado da balança, fazer com que a tua versão daquela história ou o peso para aquelas questões também seja representado. Aí talvez o que eu tenha tentado explicar bem, assim, não digo aprofundadamente, mas bem especificamente, tenha ficado meio complicado. Então por isso que eu falei que eu vou compartilhar alguns casos que vão deixar isso mais exemplificados. Por exemplo, na virada do ano, teve uma vez, especificamente na virada desse ano de 2022 para 2023, eu tava indo pra Orla lá, né, a Orla do Guaíba, que tem ali no gasômetro aqui em Porto Alegre, porque geralmente ali tem um evento de final de ano, né, reúne-se milhares de pessoas, estouram fogos de artifícios e blá blá blá, essas coisas todas. Então, iríamos passar, eu e dois amigos na virada. Só que daí então, eu e um amigo meu que moramos aqui no Pinheiro, estávamos indo de Uber. Na verdade, a gente pegou um ônibus, depois a gente desceu na parte do caminho e pegamos um Uber. Eu acho que foi assim, né? E daí, enquanto a gente estava dentro do Uber, eu e o meu amigo, no banco de trás, né? Começamos a ter uma conversação. E daí eu vou contextualizar o tema, o assunto. Eu não me lembro como que chegou até o ponto de vestimenta, e eu compartilhei uma opinião minha, que ela é assim, ó. Eu não vou nem dizer que ela é ácida, não é nada disso, eu vou dizer assim, é uma opinião bem específica que eu tô atribuindo o peso dessas coisas, sabe? E daí, o que eu compartilhei com meu amigo era que, pra mim, quando uma pessoa começa
a se vestir, entendeu? O vulgo aquele... Eu acho, agora até vai me faltar a expressão se outlook ou é outra expressão, sabe? Mas eu me lembro que era aquele termo que dava pra... Tu falava, deve ser, não sei se é outlook ou offset, outset, é alguma expressão assim que algum tempo atrás eu via sendo mais escrita, hoje em dia não vejo mais tanto assim. Mas basicamente o que eu tô querendo dizer, sabe? Esse termo daí seria uma forma para expressar o quanto que a pessoa gasta com a vestimenta dela, com a roupa dela. E daí na conversação com meu amigo, eu usei um valor arbitrário, quase que aleatório, sei lá, se não me engano era de 15 mil reais. Mas eu não necessariamente eu teria que ser tão determinista com esse valor. Mas o que eu estava querendo dizer é, que é o seguinte, para mim uma pessoa que gasta 15 mil reais em roupa, em vestimenta, sabe? Ela anda por aí e o corpo dela veste 15 mil reais, eu falei pro meu amigo que pra mim essa pessoa era um idiota, sabe? É um imbecil. E aí eu tô repetindo aqui essa opinião. Porque ainda é essa opinião. Como eu falei, eu não sei exatamente o valor que eu determino. 10 mil, 15 mil, 20 mil. A raiz do meu raciocínio é que, na minha concepção de vida, de realidade, de várias questões sociais e humanas também, eu acredito que o ser humano que é capaz de andar por aí vestindo roupas que totalizam milhares de reais, esse cara, essa mulher, está desconectado do mundo. E daí, essa é a minha opinião, entendeu? A minha opinião. As pessoas não precisam colocar a minha opinião acima da delas. Elas não precisam acreditar que eu sei mais do que elas mesmas sobre o que elas acreditam. Só que essa daqui é a minha opinião, e como eu ouço muita gente dando opinião contrária a essa que eu estou falando aqui, eu também quero compartilhar a minha. Assim como eu tenho que ouvir outras pessoas falando como se andar por aí vestindo roupas que valem o valor de casas, de carros, é normal, bonito, digno, decente, eu, por outro lado, tenho uma outra visão de mundo. Para mim, quem se veste gastando esses valores, sabendo como é que funciona o mundo real e como que essas coisas significam, para mim essa pessoa foi convencida de coisas que eu acho que tornaram ela estúpida, entendeu? Ela foi convencida de coisas que, enfim, aquela velha expressão assim, de prioridades, do que é importante e o que não é importante. Essa é a minha opinião. E eu sei que falando isso, eu estou falando indiretamente de centenas de milhares de pessoas, sabe? Não sei se tem milhões de pessoas, talvez milhões de pessoas ao redor do mundo. Entendeu? Mas essa é a minha opinião. Eu não acredito que tem por que qualquer pessoa do mundo se ofender com a minha opinião, afinal, né? É só eu que acredito nisso, não é verdade? Mas, enfim, essa era a minha opinião e eu falei algo bem parecido com isso, só que, né, muito menos explicado do que eu fiz aqui pra vocês, porque eu tava tendo uma conversa informal no banco de trás de um Uber com um amigo meu. Só que daí eu e meu amigo estávamos discordando nesse assunto e o Uber começou a se meter na conversa. Ele começou a se colocar na conversa e ele começou a ter a postura de quem estava me explicando algo que eu não sabia ou que eu não entendia, sabe? Quando ele quis dizer assim, é que dependendo do que o cara faz, ele é obrigado a gastar muito com a roupa dele. Se, por exemplo, ele trabalhar em tal lugar ou ele tiver que fazer tal coisa. E daí eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sei exatamente o que ele tá querendo dizer. E a minha opinião não muda, sabe? A minha opinião não muda. Não importa quem tu seja, literalmente, não importa se a pessoa é um artista famoso, se ele é uma celebridade, enfim, não importa os espaços que ele anda, que ele ocupa. Se ele, dentro das coisas que ele valoriza, que ele configura, que ele acredita ser eticamente aceito, se ele acredita que há justificativas para, no mundo como o nosso, ele andar por aí trajando roupas, sabe? Vestindo um tênis de 10, 12 mil reais, vestindo roupas de 10, 12 mil reais, na minha opinião, essa pessoa é um idiota, tá ligado? Na minha opinião. Então daí, o cara pegou, ele começou a se colocar nessa conversa, aqui para começar uma conversa que eu tava tendo com meu amigo no banco de trás, e ele daí
ele continuou e daí ele veio com essa postura. E basicamente eu reexpliquei mais ou menos o que eu já tinha falado pro meu amigo com esse tipo de afirmação que eu fiz aqui, tá ligado? E daí chegou um momento que daí o cara parou de falar com a gente e depois quando a gente desceu do Uber, o meu amigo pegou e falou assim: ah, tu viu que o cara nem quis mais falar depois que tu respondeu pra ele? E eu falei assim, cara, pra começar, eu já tava conversando contigo e eu e tu já tava em desacordo, sabe? Aí o cara entra na nossa conversação, ele tenta me explicar algo que eu já sei, que eu já entendi, e só porque eu não concordo, esse é o ponto, entendeu? As pessoas têm que entender isso, de vez em quando não é porque tu não entendeu elas, de vez em quando tu entendeu exatamente o que a pessoa disse, e tu não concorda. E eu estou super de acordo que uma pessoa ouça o que eu falo e não concorde, diz, não, Renan, pra mim não tem nada a ver, pra mim a pessoa pode andar por aí vestindo uma roupa de 50 mil reais e ele não é um idiota, pra mim é normal, é assim, ó, é tranquilo o ser humano gastar 12 mil reais com um calçado. Pra mim pra mim é tranquilo o ser humano vestir, colocar embaixo da sola do pé algo que tem o valor de um carro popular, sabe? Pra mim é tranquilo, entendeu? Se pra ti é tranquilo, pra ti é tranquilo. Pra mim, essa pessoa é um idiota, entendeu? E é assim que é a minha posição sobre esse assunto. E eu acredito que, como eu falei aqui no começo desse argumento inteiro, as pessoas podem ouvir isso e não se frustrarem, não se ofenderem. Mas eu vou dizer pra vocês que esse Uber não foi o único. Ao longo da minha vida, mesmo que eu não ofendesse as pessoas diretamente, e evidentemente que eu não estava ofendendo ninguém diretamente. Olha só, dentro daquele Uber, nenhum de nós se enquadrava nessa figura que eu tava chamando de idiota, tá ligado? Eu não ando por aí vestindo milhares de reais em roupa, o amigo do meu lado também não, e o Uber eu imagino que também não. E eu imagino que provavelmente nenhum de nós sequer aperta a mão de alguém que anda por aí vestindo milhares de reais em roupa também. Só que, né, naquele Uber, 2 das 3 pessoas presentes não se importavam com isso. Eu me importava, e era só isso, entendeu? Eu não xinguei ninguém, eu não chamei ninguém ali de imbecil, não chamei ninguém diretamente de nada. Eu dei o meu peso para essas questões. Só que, né, aparentemente, as pessoas não conseguem tolerar seres humanos darem valor e peso diferente para as coisas, entendeu? As pessoas não acreditam que outros seres humanos podem ver a vida de forma diferente. Podem olhar para algo que para ti é super importante e achar inútil ou desprezível, ou pode olhar para algo que para ti é insignificante ou indiferente e para aquela pessoa aquilo tem toda a importância do mundo, sabe? Então, é disso que eu tô falando, como também uma espécie assim de a suposta agressividade que eu falei, sabe? Por que eu quero dizer agressividade? Como eu falei aqui, eu não xinguei ninguém, não ofendi ninguém e sabia que ninguém que estava participando daquela conversa sequer fazia parte da minha crítica, mas as pessoas tornam aquilo pessoal, tá ligado? Eu tô falando de um sujeito hipotético, abstrato, que sequer estava presente, mas o sujeito sentiu-se ofendido como se ele fosse o idiota. É que nem meu amigo até falou assim, e se eu ganhar mais dinheiro na vida e um dia eu aparecer vestindo roupa, sabe, com isso daí, com esse valor, tu vai achar que eu sou um idiota? Eu falei, vou! Só que daí, tu não consegue viver a vida sabendo que eu te acho um idiota, sabe? Qual é o problema, cara? Que diferença faz pra ti se eu te acho um imbecil, tá ligado? Tu tem que chorar, tu tem que se espernear, tu tá tranquilo com a tua consciência, cara? Tu tá tranquilo com a tua mente? Deveria ser insignificante a forma que eu me expresso sobre esse tema, não é verdade? Assim como, cara, vocês podem ter certeza que se a pessoa discordar das coisas que eu acredito, se ela não valoriza as coisas que eu valorizo, se ela não compreende a realidade como eu compreendo, entendeu? E quiser me ofender, ou, enfim, está em completo desacordo comigo, eu tô tranquilíssimo, tá ligado? Nada do que eu acredito, do que eu penso, do que eu valorizo carece de aprovação alheia e eu nem sequer espero que os outros queiram a minha aprovação. Mas eu vou dizer pra vocês, cara,
Até na minha vida, no meu dia a dia. O Uber, eu nem sei por que o Uber precisaria da minha aprovação. Mas outras pessoas aparentemente precisavam da minha aprovação e eu não era capaz de perceber isso na hora, tá ligado? E o outro caso que eu ia compartilhar era daí, é de uma pessoa daí, tipo assim, não é alguém que chegou a ser uma amizade minha, mas era uma pessoa que eu tinha uma relação amistosa com ela e o dia a gente teve um desentendimento por causa de um assunto, de um tema que eu acho que eu já abordei várias vezes assim, superficialmente, em vários e vários programas sem contexto, só que eu nunca tinha entrado tão diretamente quanto eu pretendo entrar aqui, né? Então, só para concluir a história desse encontro com o Uber, esse era o exemplo do que eu falei, tá ligado? Eu fui, assim, notando que eu era o único que me incomodava com um ser humano não ver problema em gastar milhares de reais em roupa num mundo como o nosso. Eu fiz questão de manter essa opinião intacta, no sentido assim, de que eu ouvi os argumentos das pessoas, eu entendi, mas eu não dou o mesmo peso. Eu não dou a mesma importância para mim. Se a pessoa faz isso, ela é um imbecil. E eles até falam, tu fala isso porque tu não vive essa realidade. Se tu vive outra realidade, tu ia pensar diferente. Daí sim, daí eu seria o imbecil. E não tem problema nenhum, já tô falando. Se algum dia eu mudar os meus padrões, eu mudar os meus valores, e eu acreditar que eu preciso andar por aí trajando milhares de reais em roupa, por qualquer razão que seja, literalmente, por qualquer razão que seja, que o mundo me convencer disso, se eu fizer isso, eu também serei um imbecil. E ponto final. Do meu ponto de vista. Quando eu digo ponto final, não é o ponto final, é a única forma de ver o mundo. Não, mas é a forma que eu enxergo o mundo, entendeu? E agora, indo para o outro assunto, para o outro tema que eu ia falar, né? Eu tive um desentendimento com uma pessoa que eu me dava bem, digamos assim, né? E não foi por causa dessa conversação que eu parei de me dar bem com essa pessoa. Embora eu tenha quase certeza que ali as coisas já começaram a mudar um pouco, mas foi outros eventos que fizeram com que essa relação amistosa chegasse ao fim, né? Mas foi um dia que rolou uma conversação daí sobre o assunto de, assim, que eu já defini algumas vezes, sabe? Que é basicamente, eu vou falar daí bem mais, em vez de ir para a versão, assim, que eu gostaria de dar título às coisas, eu vou falar o seguinte, que era basicamente sobre as pessoas que acham que para educar crianças tu precisa bater nelas, tá ligado? Gente que hoje em dia ainda acha que agressão é ferramenta pedagógica. Então assim, cara, essa é uma opinião que eu venho formando sobre esse assunto desde quando eu era uma criança. Hoje em dia eu já estou prestes a fechar 30 anos de idade e a minha opinião ainda é essa, né? E eu vou entrar nesse tema aqui só para avisar, não, eu não sou pai, e já vou contra-argumentar um argumento, entre várias aspas, tosco, que essa minha pessoa conhecida também usou na conversa, que ela falou assim, porque, né, ela estava querendo, basicamente, em resumo, ela falou que de vez em quando ela agredia uma sobrinha dela, e que daí, tipo, a gente perguntou assim se eu e outras pessoas participando da conversa, entendíamos um lado dela, ou sabíamos como é que era. E daí eu fui uma das pessoas que falou assim, não, tipo, na realidade não, eu não concordo, tá ligado? Eu não acredito que há justificativa para tu recorrer à agressão como ferramenta pedagógica. E daí, um dos primeiros contra-argumentos que essa pessoa conhecida me deu é, tu fala isso porque não é tu que tá tentando lidar. E tipo, não, isso não é um argumento. Eu não estou falando desse assunto sobre o ponto de vista pessoal. Eu estou falando sobre o ponto de vista social, antropológico. E sim, eu sou capaz de argumentar sobre essa questão. Como eu já falei aqui algumas vezes, não tem nada a ver sobre ser especialista em porra alguma. Eu acredito que é possível o ser humano observar a sua realidade, observar a sua própria história, reconhecer casos similares ou, quem sabe, justamente os casos também opostos que tu foi capaz de ter conhecimento ao longo da tua vida, fazer uma análise da situação e contribuir com um argumento racional para a sociedade, tá ligado? Simples assim. Então, não, eu não tô falando isso aqui de um ponto de vista pessoal, e não, eu não sou pai, eu não sou mãe, mas eu já me informei, refleti, pesquisei
ponderei sobre esse tema e a minha opinião racional e lógica, que ninguém que está me ouvindo aqui precisa supervalorizar e colocar acima da tua, mas se tu quiser continuar me ouvindo, tu vai ter que continuar ouvindo sabendo das minhas condições, no sentido que, tipo, pra mim, entendeu? Foi o que a pessoa que entrou nessa conversa comigo não entendeu e sentiu-se ofendido. Se tu quiser entrar nesse tipo de conversação comigo, é pra ouvir argumentos contrários, tá ligado? Não é pra achar que eu vou, no meio da conversa, vou te dizer, é verdade, agora sim, agora tu me convenceu de que agredir criança é uma boa forma de passar adiante ensinamentos, tá ligado? Não, cara, não. E eu já falei, e só como as pessoas gostam de vir com esses argumentos que não são argumento, né, que é um cenário inexistente, tipo assim, tu fala isso porque tu não é pai, tu fala isso porque tu não tá vivendo pessoalmente. Cara, olha, pode ter certeza absoluta que se um dia eu for pai, ou mesmo que eu não seja pai, seja tio, tenha que ter uma função tutelar sobre uma criança, pode ficar tranquilíssimo que assim, eu nunca agredi homens adultos, nunca agredi mulheres, nunca agredi idoso, eu não vou começar agredindo uma criança. Pode ficar tranquilo, tá ligado? Eu confio, essa minha personalidade que para muita gente é insuportável, eu acredito sim, eu confio sim que eu tenho uma personalidade que é capaz de passar adiante mensagens, inclusive pedagógicas, mesmo sem eu ter tido essa experiência ainda, sabe? Eu ainda não vivi isso daí, mas se as pessoas gostam de usar esses argumentos, que são, tipo assim, uma carteirada que nem é carteirada, sabe? Né? Mas as pessoas acharem que, enfim, eu nem consigo imaginar o que alguém utiliza para solidificar essa espécie de argumento, sabe? Alguém fala algo contrário com a visão de mundo dela e ela acredita que, só porque tu não viveu a mesma coisa que eu, se tu viver a mesma coisa que eu, tu vai agir da mesma forma. Não! Não, tem gente que vai lidar com a mesma situação que tu de uma forma bem diferente. Assim como essa pessoa que entrou nessa conversa comigo ficou assim, ela estava irredutível que ela precisava agredir a sobrinha dela e eu estava redutível que não, que era uma escolha que ela tinha, tá ligado? Ninguém estava obrigando ela a agredir ninguém. A criança não estava obrigando ela a agredir ela, tá ligado? Ela tomava essa decisão que era a ferramenta pedagógica que ela tinha conhecimento, tá ligado? Era aquilo que ela conseguia contribuir para a formação do caráter daquela criança. Agressão, sabe? Então essa é a minha visão sobre esse assunto, entendeu? E não tem nada a ver comigo ser ou não ser pai. Quando tu tiver teu filho, tu do como tu quiser. Essa conversa não é sobre mim, caralho. E nem é sobre tu que tá me ouvindo, entendeu? Isso que as pessoas não entendem. Elas querem tornar tudo pessoal, tá ligado? Mas olha assim, se tu vai querer me obrigar a ouvir a tua conduta de vida, sendo que eu não estou, eu não estou te perguntando como que tu vive a tua vida, mas a gente tá vivendo a gente tá junto no mesmo ambiente, e tu quer me obrigar a ouvir a história da tua vida, tu vai ter que, pelo menos, ouvir uma opinião contrária, sabe? Como eu falei, mais uma vez, não tem nada a ver com ofender alguém, com xingar. Mas, assim, a pessoa tá me contando uma narrativa, e na narrativa envolve eu concordar que é aceitável bater em criança pra ensinar qualquer porra que for. Não, cara, eu não vou concordar com essa merda, tá ligado? Eu não vou concordar com essa merda e se a pessoa não tem maturidade, não tem confiança nas suas próprias crenças, a ponto de ouvir o total oposto, nem entra nessa conversação comigo, porque não vai ser divertido, tá ligado? Não vai ser satisfatório, não vai ser gostoso. E agora, eu vou aproveitar para introduzir um novo argumento, que é, na verdade, eu querendo elaborar formas de ir contra uma afirmação que eu já tô assim cansado de escutar, e apesar de eu entender a possível boa intenção por trás dela, eu acredito que é uma das várias pautas que, por já ter se tornado senso comum, eu acredito que tanto tá na hora dela ser assim utilizada como assim, a gente tem que não se conformar com ela, temos que contestá-la porque ela precisa ser deixada de lado. Que basicamente o que eu posso sintetizar seria quando as pessoas resolvem falar que as pessoas que estão na base da sociedade, os pobres, por assim dizer, eu incluso
ainda por cima. Digo para vocês que enfim, deixa eu concluir primeiro. É que eu ia dizer que essas pessoas assim, entendeu? Não são capazes, não têm tempo, não têm condições de pensar a respeito de política, porque, né, essas pessoas estão preocupadas, querendo adquirir seu sustento para sobreviver. E, como eu falei, apesar de eu entender a possível boa intenção por trás dessa frase, olha, eu acredito que, de certa forma, além dela ser elitista, ela acabou se tornando uma mentira conveniente e até uma forma de manipulação, né? E por que eu quero dizer com elitista? É que é o seguinte, política é um instrumento que não tem como ser removido das relações humanas. Então, ficar nesse discurso que diz que a pessoa que está com dificuldades financeiras não pode politizar-se, é elitista porque dá a entender que é possível viver dessa maneira, tá ligado? Dá a entender que é possível viver dessa maneira. E como eu falei aqui, eu me enquadro também como uma pessoa pobre. E eu entendo que tem pessoas que foram mais limitadas que eu, tiveram acesso a menos informações. Só que aí que tá, até mesmo estas pessoas, se agora elas estão me ouvindo, elas têm de se politizar-se. Não porque eu estou comandando isso, é porque eu estou compartilhando a necessidade de que a gente deixe bem claro que não é uma questão de decisão individual, tá ligado? Não é algo que alguém pode se dar o luxo de não fazer parte. As únicas pessoas que podem não se politizar-se, não... E daí quando eu tô falando se politizar, cara, eu nem vou entrar sobre cartilha política, tá ligado? Porque assim, isso aqui não é um curso sobre política. É justamente sintetizando o que é a palavra, o que é política. Cara, é simplesmente assim, relações humanas, tanto a níveis pessoais, como também relações humanas a níveis sociais, em grupo, em organizações. Isso é política, essa é a famosa política do dia a dia, sabe? As atitudes são políticas, entendeu? O mundo é político, então não é um negócio assim que tu pode fazer de conta que a pessoa se politiza se quiser ou não, se ela puder ou não. Inclusive, a pessoa que está mais prejudicada, os pobres, a base da sociedade, precisa, pouco a pouco, mas urgentemente, ir politizando-se. Quer dizer, ir politizando-se. É isso que eu queria falar? Acredito que sim, né? Tipo, como eu falei, pode ser ao longo das décadas, mas que assim seja, tá ligado? Que assim seja. Então, já tá num ponto que a gente pode suspender esse discurso que sugere que as pessoas não estarem com estabilidade financeira, emocional ou psicológica impede elas de terem conhecimento político. Não impede. Elas têm que ter esse conhecimento político justamente assim para a gente poder solucionar um dos problemas que supostamente o brasileiro tem, né? Que tem muita gente acusa do brasileiro de votar mal, né? Eu nem vou entrar nessa pauta porque vocês sabem que eu sequer acredito no sistema de representatividade política do jeito que o nosso sistema democrático se mostra aí. Então, eu nem sequer acredito que é possível votar certo num sistema como o nosso, sabe? Mas para muita gente existe essa opção. E essas mesmas pessoas que acreditam que é possível o brasileiro votar melhor, ainda assim eles falam esse tipo de frase. Que eu falei, eu acredito na boa intenção dela, mas por que eu defini ela como elitista? Porque daí tu tá supondo que tu que tá falando foi capaz de se politizar e a pessoa que tá te vindo não é capaz de fazer o mesmo processo, entendeu? Foi por isso que eu usei o exemplo aqui e tal. Porque assim, eu ouço as pessoas falando que é o seguinte, é elitista tu agir como se todo mundo pudesse ter reflexões políticas. Peraí, eu acho que é justamente o contrário, tá ligado? Tu tá querendo me dizer que só porque o cara faz parte da base da sociedade, só porque ele tem que fazer um monte de responsabilidade, ele tem um monte de coisa que impede ele de crescer na vida, essa pessoa é incapaz de entender relações políticas, ela não pode entender quem é o inimigo dele e como melhor combater esse inimigo? É evidente que essa pessoa pode se politizar, é evidente que ela pode entender de gestão pública, é evidente que essa pessoa pode entender de política, até porque todo mundo entende, só que as pessoas têm certas... acabam tendo dificuldade para entender certas relações e como elas afetam a vida dele diariamente. Mas
Todo mundo acaba sendo político, porque como faz parte do meu argumento, é impossível tu não conhecer as relações de políticas, porque nós vivemos num mundo que é intrinsecamente politizado. O ponto é, a gente veio de uma geração, e quando eu digo a gente, eu incluso, eu vi de uma geração que o brasileiro médio tinha que sentir-se distante dessa pauta, sabe? O brasileiro, eu enquanto criança, lembrando, né, que eu nasci em 1993, então a minha primeira infância foi no final dos anos 90, mas a maior parte da minha infância, a minha adolescência foi nos anos 2000. E eu ainda cresci no mundo que era comum as pessoas mais velhas do que eu se pronunciassem desinteressadas em política, sem formação política, e eu não tô nem julgando essas pessoas, entendeu? E eu nem tô falando que pessoas que viviam nesse mesmo período e eles eram, assim, ativamente mais políticos, mais informados, se fosse para um lado de um espectro político ou para o outro espectro político, nem tô dizendo que essas pessoas eram melhores também, mas é só para informar que eu me lembro como é que é a maioria das pessoas acharem que política, sei lá, aquela velha ideia de que até hoje em dia as pessoas ainda acham que é necessário ficar falando que política não é só votar num período, sabe? O horário político não é só uma coisa que acontece, um evento, né? E tipo, sim, é evidente que não, entendeu? Política não é só isso, mas eu acho que a gente já estamos conseguindo introjetar essa ideia. Se ainda não está introjetado, talvez a gente tenha que seguir reafirmando isso, né? Mas eu quero ir um passo adiante, tá ligado? Eu nem quero ter que ficar repetindo durante mais 10 anos que a política é tudo que acontece na vida das pessoas. Eu quero simplesmente poder falar abertamente sobre isso, porque como eu falei, tudo, sabe? Fazer de conta que as relações humanas também não são políticas, fazer de conta que as pessoas não se pronunciam ou deixam de se pronunciar a respeito dos temas por causa de ganhos ou perdas políticos, olha, ou é ignorância ou inocência, né? E ignorância para mim a gente sana com informação, né? E inocência não sei como é que se sana, mas talvez informação também resolva, né? Mas enfim, o ponto é esse daí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre esse raciocínio. É que ficou bom, né? Ficou bom e rápido até. É que teria que ter alguém querendo defender essa pauta para ver o que eu teria mais que falar sobre essa questão, né? Mas o ponto é que é o seguinte, entendeu? Eu acredito sim que, olha, se a gente pretende fazer com que o Brasil se desenvolva ou melhore politicamente falando, nós temos que transcender essa ideia de que politizar-se é um privilégio. Politizar-se é uma necessidade, entendeu? Compreensão de política e compreensão também assim de coisas que daí eu vou extravasar e botar termos que eu gosto de falar como opressão, tirania, não importando de como eles vão ser percebidos, mas quando eu digo que as pessoas precisam se politizar, não é para ficar discutindo sobre a abobrinha, caso não tenha ficado claro. Quando eu acho que é importante o povo brasileiro se politizar, é que é importante o povo brasileiro reconhecer seu inimigo. O povo brasileiro tem que reconhecer uma estrutura opressora, o povo brasileiro tem que ser capaz de reconhecer uma estrutura tirânica, e daí nós poderemos vislumbrar uma sociedade melhor, tá ligado? Então acho que isso era algo que foi importante ressaltar, né? Porque eu sou uma pessoa extremamente política, mas eu compreendo a política dessa forma totalitária e pragmática que ela se impõe nas nossas vidas de fato, e não é algo que tu pode, né, como eu já falei aqui várias vezes, não é algo que tu pode abrir mão, tá ligado? Se tu é um ser humano que vive dentro de uma sociedade, inserido num grupo, faz parte, tem relações humanas, vive nesse planeta que estava aí antes de ti e vai continuar existindo depois que tu for embora, tu está inserido em contextos políticos e a única decisão que tu pode ter constantemente, diariamente, né, é como que tu vai utilizar a tua influência, grande e pequena, independentemente do tamanho dela. Mas nós temos essa influência, nós estamos inseridos no espaço e as nossas atitudes, quer a gente reconheça ou não, são políticas. Elas impulsam as coisas para um lado ou para o outro, entendeu? Quer tu queira, quer tu não queira. Então, é isso daí que, né, torna imprescindível a compreensão da sociedade sobre essa questão
da política, tá ligado? Não é algo que tu pensa assim, como eu falei, as pessoas falam assim, eu não gosto de política. Não existe não gostar de política. Política não é um sabor, sabe, de sorvete. Política não é uma espécie, assim, de, sabe, um tipo de refrigerante, sabe? Ou uma marca de cerveja que tu decide gostar ou não. A política existe, afeta a tua vida e tu se relaciona com ela. Então, eu acho que para a gente poder sonhar com esse Brasil que vota melhor, né? Como eu falei, eu não acredito que exista, né? Mas um Brasil democraticamente mais fortalecido, que aí eu posso dizer que eu posso sonhar com esse momento, né? Para sonhar com isso, a gente tem que transcender essa ideia de que política é algo que tu pode escolher ou não se relacionar, né? Nós vamos daí ajudar a amadurecer, né, a democracia nacional, eu diria. E daí também, como eu falei, quando eu usei essa expressão, né, que o brasileiro tem que se politizar-se, não é sobre ficar discutindo sobre pautas importadas do primeiro mundo. É simplesmente para a gente ter que parar de ficar, né, um grupo de pessoas parar de ficar repetindo aquilo que tem gente que assume ser o óbvio, sabe? A gente assume que certas coisas, certos avanços são óbvios, e por que parece que só uma pouca parcela da pessoa está repetindo? Talvez seja porque a gente ficou muito tempo preso nessa ideia de que as pessoas terem uma certa condição financeira não permitem elas compreender sobre essas coisas. Como eu falei aqui, e se não ficou bem claro, essas pessoas, eu incluso, são as que mais precisam compreender de política, sabe? São as pessoas... Aquele que é mais prejudicado, que é mais oprimido, mais roubado, mais lesado, é o que mais urgentemente precisa entender de política para ele identificar de fato quem é seu adversário, seu inimigo, seu agressor, em vez de ficar gastando energia lutando contra aqueles que poderiam ser aliados, mas se não são aliados, pelo menos assim são... sabe, pessoas que compartilham do mesmo destino, enfim. E acho que é isso aí. Agora eu consegui sintetizar bastante, né? Consegui contra-argumentar essa frase que eu estava esperando, né? Nem sei se era o momento certo para ir contra ela, ou simplesmente o momento que eu quis, digamos assim, né? E daí agora eu vou simplesmente seguir compartilhando com vocês algumas, assim, diversas anotações que eu tinha guardado, sabe? Esse programa, eu não sei se eu tinha esclarecido que ele seria um programa típico do Sem Contexto, né? Que, como eu falei, enquanto eu simplesmente me senti estimulado para compartilhar reflexões, devaneios, raciocínios que eu vou acumulando ao longo da minha vida, eu vou continuar com esse sistema aqui. Olha, de certa forma, eu quase que, se a minha personalidade fosse um pouco diferente, eu até sentiria vergonha e até pediria desculpa para quem fica me ouvindo, ainda mais nesses últimos programas que eu tô cada vez mais indo para essa linha do, olha só, raciocínio livre, e espero que quem estiver ouvindo consiga extrair algum proveito de tudo que eu tô falando aqui, né? Mas, infelizmente para vocês, eu não sou nem capaz desse tipo de autocrítica neste momento. Mas então vamos lá, né? O que mais que eu preciso estabelecer aqui é uma coisa assim que pode parecer assim vindo do nada. Então eu vou começar sobre como eu posso definir assim para começar o raciocínio. Geralmente eu gosto de dar um título para aquilo que eu vou elaborar com maior minúcia a partir, né? Então assim, essa é uma reflexão que eu tive constantemente, né? Só que nos últimos, sei lá, os últimos 10 ou 15 programas Sem Contexto, né? Teve várias coisas que me direcionaram a refletir sobre questões assim existenciais, né? Existenciais tanto a níveis pessoais, só que, né? Quando eu levo em consideração aquilo que é pessoal para mim, eu acabo abordando questões que são cosmológicas e amplas, sabe, que tocam em todos os seres humanos, né? Daí, deixa eu recorrer para a minha própria anotação, porque eu tentei ver se eu consegui falar de uma forma menos presunçosa o que a minha anotação dizia, mas eu acho que presunçosa não, a anotação pelo menos me deixa
deixa claro onde que eu vou querer chegar sobre isso, né? Mas é basicamente alguma coisa que eu defino como a arbitrariedade acerca do propósito da existência. Então aí vamos tentar elaborar mais sobre isso. Basicamente, teve um programa sem contexto muito antigo mesmo, foi a primeira vez que eu compartilhei com a audiência, que alguns dos pilares por trás de praticamente tudo que eu creio é o pragmatismo, a desconstrução e a crença no divino / espiritual. Essas três coisas sempre estariam presentes em tudo aquilo que eu penso, que eu acredito e no que eu passo adiante para os outros seres humanos com qualquer convicção que seja. São 3 filtros que eu não abro mão, né? Na hora de fazer qualquer tipo assim de análise e depois de analisar também assim, como posso, não sei, avaliação também, né? É uma outra expressão boa nesse momento. Só que daí então, eu não vou reestabelecer todas essas coisas, né? Já expliquei mais detalhadamente o que essas coisas querem dizer, e provavelmente quem faz parte da minha audiência hoje em dia já se acostumou a enxergar essas 3 características em praticamente tudo que eu acabo compartilhando aqui com vocês. Só que então, hoje daí eu vou tentar me focar numa expressão popular e que eu nunca me arrisquei a tentar definir com a precisão que eu vou tentar fazer aqui, que é acerca do destino, né? Essa expressão, sei lá, tipo, tentar definir ela já é, assim, uma coisa problemática, digamos assim, né? Mas todos vocês que já me ouviram, quer dizer, ou melhor, todos vocês que estão me ouvindo já ouviram essa palavra, né? Destino. A gente já viu ela em português, em inglês, quem compreende outros idiomas já viu em outros idiomas também, mas assim, é indiscutível que que tu já não tenha ouvido essa palavra, tu já não tenha refletido a respeito dela, e tu tem as tuas próprias concepções. Tu pode ser muito para um lado, muito para o outro, mas assim, ó, não dá para tentar, né, apelando para clichês, algo que eu adoro fazer, né? Vocês já sabem, a essa altura do campeonato, vocês já sabem muito bem que não é possível escapar do destino de vocês, não é mesmo? Então, eu vou começar pela afirmação mais simples do raciocínio inteiro. Eu acredito que existe destino? Sim, eu acredito que exista destino. Então, né, vou tentar definir o que seria esse destino para mim, sem ir contra as minhas próprias concepções cosmológicas, né? E dentro daquilo que eu defini que faz parte de tudo que eu acredito, né? Em questão pragmática, de desconstrutiva, por assim dizer, e como que isso se relaciona com a minha crença no divino, no espiritual, no sagrado. Então, assim, a minha concepção de destino, ela não é simplista e determinista. Embora, se eu tivesse que reduzi-la a frases assim, acho que reducionistas é a forma que eu posso dizer, sabe? Que como as coisas já estão escritas, tá ligado? Essas frases tão simples. Em última instância eu poderia fazer, mas eu acho que se eu faço isso, diminui toda a racionalização e a fundamentação das minhas crenças pessoais, sabe? Então, assim, vamos ter que passar por algumas outras etapas para vocês poderem concordar ou não comigo, e mesmo que vocês discordem, pelo menos ainda assim vai ter um pouco, a minha concepção vai ter um pouco mais de solidez, em vez de assim algo que parece que eu nunca investi tempo e energia acerca desse assunto, simplesmente resolvi acreditar naquilo que me agradasse mais, digamos assim, né? Tá, então eu não acredito que seja algo tão simples assim como está escrito, mas daí o que eu quero dizer também, quando eu comecei tudo isso, eu falei que era sobre a arbitrariedade do propósito da existência, né? Então, em primeiro lugar, eu acreditar no divino e no sagrado quer dizer que eu acredito no propósito da existência, tá ligado? Eu acredito que exista um motor inicial que comumente, simplesmente, eu também chamo de Deus, né?
Mas, para mim, no meu íntimo, quando eu penso nessa força, nesse motor inicial, eu de fato não o personifico, né? Hoje em dia, cada vez eu personifico menos, mas eu enxergo sim como uma força intencional, como projeto, entendeu? Como algo que, quando, assim, de forma simplista também, sabe? Quando a vida foi colocada em andamento, né? E quando eu digo a vida, a existência, o universo, os cosmos e depois os planetas e depois a vida, né? E os fungos, as plantas, os animais, quando estas coisas foram colocadas em andamento, eu acredito que elas foram colocadas com um propósito, com uma programação. E eu acredito que se eu tivesse que responder sobre todas as questões do universo, não que eu já saiba quais são os propósitos das coisas, mas eu não acredito que existam muitas coisas que fogem deste propósito, exceto algumas que eu vou ter que ressaltá-las no final deste programa, né, para poder, assim, ficar tranquilo com a minha consciência, né. Mas, assim, deixa eu ver, daí então, afirmando isso que eu já falei até aqui, né, chega até o ponto que eu me permito acreditar em algo como destino, porque é o seguinte, esse propósito que eu falei, ele não é livre, né? Quando eu digo assim que não é livre, é porque eu vou tentar, assim, digamos que eu vou tentar contra-argumentar com lógicas, não sei se dá para definir como ateias, agnósticas ou materialistas que eu já ouvi. Que é tipo assim, a vida, quem diz que a vida tem propósito, tá ligado? Olha, para tu ignorar o propósito da tua vida, é tu ignorar certas definições arbitrárias já estabelecidas no contexto que tu sempre esteve inserido. O que eu quero dizer com isso é, nós não somos seres soltos. Tu não surge na história do nada. Nós somos seres que existimos a partir de contextos, sabe? Então, aí que tem, né? A pessoa pode insistir em ignorar todos os propósitos que constantemente vão se manifestar na vida daquela pessoa. Mas daí é uma decisão dela, e daí eu vou abrir, depois eu vou determinar o que eu quero dizer com decisão, né? Que daí eu vou entrar em pautas como livre-arbítrio especificamente, porque eu também tenho que me responder esse tipo de coisa, sabe? Mas daí então, vocês estão começando a compreender minha visão cosmológica, tá ligado? Para eu sequer ter essa ideia de que, quem disse que a vida tem propósito, que nada na vida tem propósito, a gente dá o sentido para ela. Eu nunca conseguiria ter sequer esse tipo de raciocínio, porque para eu sequer poder falar isso em voz alta e acreditar nisso que eu tô falando, eu teria que ter ignorado tudo aquilo que, sei lá, sabe, o contexto que tu tá inserido não te permite ignorar, tá ligado? Simplesmente assim, daí eu tô usando eu como exemplo, como base. Talvez tu que tá me ouvindo jamais tenha percebido nada na tua vida. Tipo assim, quando eu quero dizer jamais tenha percebido nada, é nada mesmo, sabe? Quando tu era uma criança, nada na tua vida tinha significado ou importância. Nenhuma relação que tu teve com ninguém te direcionou de maneira alguma. Nada te deu sentimento de importância, de serventia, de utilidade, de necessidade, enfim, nada. E daí nenhuma relação que tu teve, nenhuma pessoa que tu encontrou, nenhuma amizade, nenhum relacionamento amoroso, nenhum emprego, enfim. Isso que eu tô querendo dizer, eu não tô sendo determinista sobre o que é o propósito da vida da pessoa, o que é o destino dela, porque eu não preciso ser. A abundância de propósitos que estão constantemente se impondo, e mais do que isso, entendeu? Até porque tu pode dizer que não para uma coisa, mas outras coisas vão te chamar, ou então, quem sabe, a mesma coisa vai voltar de novo atrás de ti, sabe? Então, é o tipo de coisa que, para mim, em todos os casos, sem exceção, cara, sem exceção, eu nunca vi qualquer coisa que parecesse sem propósito, sabe? Em questão de vivência particular de pessoas, sabe? Eu nem consigo imaginar como é que alguém consegue enxergar a própria jornada
sem propósito, inclusive, entendeu? Só que é que tá, até a minha expressão de propósito não é determinista. Para certas pessoas, eles precisam ouvir a palavra propósito e já correlacionar com coisas perfeitas ou boas, sabe? Eu já ouvi isso da boca de outras pessoas, porque quando eu falo essa palavra, não é o que eu tô pensando mesmo, tá ligado? O propósito da existência, para mim, ele é amplo, entendeu? Ele é amplo, ele é complexo, inclusive eu posso admitir que várias vezes eu não o compreendo com clareza, sabe? Mas nem por isso eu vou dizer que não há um propósito quando eu sou capaz de enxergar contexto e sou capaz de enxergar que este contexto, essa arbitrariedade pré-definida, já permite que as coisas sejam impulsionadas para um lado, tá ligado? E aí tem várias questões que eu acho que são científicas que podem colaborar com isso. E com isso eu não estou falando que o meu argumento é científico, mas eu quero dizer que existe uma série de questões que sustentam que existem elementos arbitrários acerca da nossa existência que já nos inclinam a lidar com o mundo de certa forma, existe. Então, para mim, isso daí também já é o tal de propósito, tá ligado? Dentro da minha definição, não limitada a uma espécie de crença religiosa escrita num livro, né? Da cosmologia que eu fui estabelecendo. E eu acredito que ela é bem coerente, tá ligado? Eu acredito que ela é bem coerente, não porque eu tô querendo convencer de vocês sobre isso, mas eu quero dizer que esse é um processo de convencimento pessoal e particular que eu faço comigo mesmo, sabe? Eu acredito em destino desta maneira que eu estou explicando para vocês. E essa compreensão não veio a troco do nada porque eu me acordei num dia e achei que as coisas eram assim. Foi porque constantemente, o tempo inteiro, acumulando exemplos, histórias e resultados e tentando compreendê-las, para mim, a consistência é assombrosa, tá ligado? A consistência, a compreensão. E qualquer pessoa que tu conhece, na minha opinião, qualquer pessoa que tu conhece minimamente, essas coisas continuam se mostrando cada vez mais. E daí eu entendo que para pessoas com outras visões de mundo mais materialistas, eles vão ter uma série de outras explicações para esses processos. Mas, né, aposto que nada do que essas pessoas sugerem ainda assim vai ir contra a minha lógica de divino sagrado, justamente porque, como eu falei, essas minhas concepções não são deterministas, elas não são limitadas. Qualquer suposta contradição que a pessoa acha que eu teria comigo mesmo, eu já pressuponho que não tem nada de contraditório naquilo ali, né? Com poucas exceções que eu vou tentar esclarecer logo mais antes de concluir este argumento. Mas então, assim, o que de fato seria esse destino? Olha, eu acredito que assim, ó, todos nós seres humanos, digamos assim, vou pedir para que vocês tentem criar uma imagem mental de algo que daí eu acho que vai ser uma boa ilustração daquilo que eu compreendo ser o nosso destino, né? Tenta enxergar vocês assim, como se vocês estivessem compreendendo o corpo de vocês em 3D, sabe? Como se tivesse uma outra visão superior acima de vocês mesmos, enxergando vocês ali. Esses são vocês, seres humanos, né? E daí, o que seria o destino na minha concepção? O destino não é assim uma linha reta que nós nascemos num ponto lá e não importando o que aconteça, por mais que a gente siga, tipo, que a gente tente desviar aquela linha reta, a gente não tem nem como, sabe? É algo extremamente determinado e que só pode ser vivido de uma única forma, entendeu? Não é assim que eu compreendo. Tentem enxergar, em vez de ter essa linha que vocês estão inseridos nela, tentem enxergar que ao redor desse corpo de vocês tridimensional existe um verdadeiro planeta. E quando eu digo planeta, é para vocês pensar algo gigantesco, sabe? Pensa assim em algo que, como se fosse possível vocês enxergar algo na escala do próprio planeta Terra, sabe? Enorme, enorme, enorme. Essa grande esfera de possibilidades é o destino das pessoas. O que eu quero dizer com isso é que tem gente que, para tentar ir contra a lógica de destino, fazem parecer que qualquer pessoa poderia viver qualquer coisa. E isto não é verdade, entendeu?
esse destino, isso daí vocês podem chamar, né? Eu acho que eu já tinha batizado disso, né? Mas de esfera de possibilidades. Por isso que eu falei para vocês enxergarem um globo igual a Terra, sabe? Por isso que é esfera de possibilidades. Porque assim, todos nós nascemos com uma certa esfera de possibilidades. Todos nós. Essa esfera de possibilidades é gigantesca, sabe? É gigantesca. As esferas de possibilidades de sensações, sentimentos, realizações, profissões, emoções, sabe? Sofrimentos, fracassos, desapontamentos, sabe? Tudo isso que cada um de nós pode viver é enorme, gigantesca. Porém, todavia, entretanto, contudo, ela não é infinita, entendeu? Nós não somos seres que, devido a diversas coisas que eu poderia ter que ficar reestabelecendo aqui, mas eu acho que vocês estão conseguindo compreender o raciocínio, entendeu? Há uma série de questões arbitrárias acerca da nossa existência que já limitam essa esfera de possibilidades. Limitar não quer dizer impedir escolha, sabe? Podar o suposto livre-arbítrio, que eu vou chegar logo para encerrar tudo isso aqui. Limitar não quer dizer isso, sabe? Suspender por completo, acabar com aquela possibilidade. Não é, por isso que eu falei. Esse daí é o meu destino, o meu destino. Esse daí meu destino quer dizer assim, essa é a minha definição de destino, sabe? Todos nós temos um destino, todos nós. Só que esse um destino não é necessariamente um destino, sabe? O teu destino é isso, cara. Tem uma série de coisas que tu pode viver. E tu tá constantemente, nessa tua esfera de possibilidades, tu tá constantemente indo para um lado ou por outro. Mas tu não pode ir para todos simultaneamente. Vocês estão conseguindo entender melhor ainda a analogia, tá ligado? Digamos que quanto mais tu seguir para um lado nessa esfera de possibilidades, inevitavelmente, tu tá deixando de seguir para outra, sabe? Inevitavelmente, cada escolha que tu faz tu tá abdicando de outra coisa. É assim que tem que ser, sabe? Não existe outra forma. Mas tudo isso estava dentro do teu destino, tá ligado? Ninguém vai viver algo que já não estivesse na esfera de possibilidade dele, sabe? Para ilustrar bem especificamente, olha, digamos assim, um presidente de um país, sabe? Usando uma pessoa que não sou eu nem vocês. Um presidente eleito democraticamente em um país. Qualquer país do mundo, em qualquer eleição democrática. Aquele cara que foi eleito estava no destino dele. E com isso eu não quero dizer que foi determinado de uma maneira assim, totalmente arbitrária no momento que aquela pessoa nasceu e nada poderia ter sido feito para mudar aquilo. Não. Mas agora, fazer de conta que naquela exata eleição todas as pessoas do mundo estavam concorrendo, estavam em pé de igualdade e havia possibilidade de qualquer ser humano vivo no planeta Terra estar concorrendo àquele mesmo cargo, isso daí não é lógico, não é racional e é bem estúpido, inclusive, e é uma mentira em última instância também, tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer. Havia um número limitado de pessoas, e daí eu nem tô falando só nem tô falando apenas daqueles que concorreram de fato, mas tô falando também as pessoas que, dentro das pessoas vivas no planeta Terra, num período específico de tal suposta eleição, havia apenas uma certa quantidade de pessoas vivas no mundo que tinha dentro de suas próprias esferas de possibilidade tornar-se presidente de tal nação em tal ano. Simples assim, entendeu? É dessas coisas que eu falo. O mundo, esse propósito da existência que eu sugiro tanto, é essa arbitrariedade da existência que está constantemente se impondo, está constantemente ajudando a criar a história desse mundo, entendeu? O ponto que para muita gente essas coisas são completamente aleatórias. E daí vocês sabem que eu sequer acredito que exista algo como aleatoriedade, entendeu? Então, né, nada disso daí pra mim é aleatório, é a realidade se impondo, tá ligado? A realidade se impondo e se mostrando. E daí agora, né, pra concluir toda essa parada desse argumento, que eu nem sei de que linha específica eu poderia definir, mas espero que tenha ficado estimulante para quem me escutou.
é a história do livre-arbítrio. Renan, tu acha que existe algo como livre-arbítrio? E no presente momento eu acredito que sim, né? Aí vou admitir que não sou eu, tipo, eu não tenho a resposta de por que a força criadora, o motor inicial, Deus, colocou a possibilidade de existir o livre-arbítrio. O que eu quero dizer com o livre-arbítrio é o ser não atender o seu propósito, tá ligado? Existe um propósito na existência, só que o ser humano, o ser consciente, é o que tem a maior possibilidade de não atender o seu propósito, sabe? E o que eu quero dizer com isso? Olha, isso aqui também é a minha visão cosmológica, mas assim, ó, eu não acredito que as pessoas não tenham propósito. Só que, como eu falei aqui, o meu propósito não é tão determinista assim. Já falei até algumas vezes assim que não é eu dar aval para as pessoas que vai fazer com que as pessoas sejam ruins. Mas do meu ponto de vista, assim como o propósito de várias pessoas que viveram e ainda vivem neste planeta é propagar coisas maneiras, coisas boas, coisas belas, eu acredito que também, da mesma forma, tem gente que o propósito deles é exatamente o oposto, tá ligado? Exatamente o oposto, e eles foram colocados aqui para fazerem isso, sabe? Eu não acho que foi todo mundo aqui colocado para fazer a mesma coisa, porque, sei lá, não é nada pragmático, sabe? Observando a realidade, eu não enxergo que a existência é assim. Eu enxergo que a existência é paradoxal e contraditória. Então, na minha visão de mundo, atender o seu propósito não é necessariamente fazer coisas bondosas por aí, sabe? Espalhar amor e carinho. Atender o seu propósito é atender essa coisa assim, cara. Vou apelar para simbologia, sabe? Para coisas como assim, o tal do chamado interior, sabe? É isso daí, sabe? E o que é o livre-arbítrio? É basicamente as pessoas escolherem silenciar, ignorar, dar as costas para o chamado interior. Daí eu quero dizer que livre-arbítrio é algo ruim? Olha, eu nunca eu conversando comigo mesmo, nunca defini dessa forma, mas agora que eu falei em voz alta aqui para os outros, até pode parecer, tá ligado? Mas é uma forma que eu posso dizer que para mim eu já falei que assim, ó, o livre-arbítrio é a possibilidade da gente fazer aquilo que a gente sequer foi feito para fazer, sabe? É isso que é este suposto dom que a gente tem, que a gente, na minha opinião, é o ser que nesse presente momento é o único que tem a possibilidade de negar, ir contra, ignorar né, ser contraditório à sua própria existência, sabe? A gente é o único ser que pode sentir, reconhecer, perceber, enxergar aquilo que a gente deveria fazer, falar, pôr em prática, e nós podemos escolher, né, ignorar e contra, enfim, não tomar partido naquilo que nós sabemos mais do que ninguém que nós deveríamos fazer, sabe? Então, esta é a minha visão do livre-arbítrio, e de fato pareceu bem ruim, né? Mas é onde eu acho que ele mais se impõe, tá ligado? É onde eu acho que é onde a gente mais tem o direito de escolha, quando a gente escolhe ir contra impulsos, instintos, intuições, sabe? Quando tu tem aquela tua intuição porreta e tu te convence a não segui-la, sabe? Quando tu sente que tu deveria ter feito algo e tu arruma desculpas para não fazer aquilo, sabe? E daí eu nem vou falar por algo bom ou ruim, como eu disse, sabe? Fica a teu critério, sabe? Fica a teu critério. Se isso é bom, se isso é ruim, quando que isso entra em cena, né? Tem a ver com a tua experiência, digamos assim. Mas olha, eu digo para vocês que essas são algumas das minhas opiniões acerca desses assuntos neste momento, né? Algumas sim, porque eu aposto que depois que eu escutar isso daqui eu vou me lembrar de algo que eu comecei e não falei, ou no futuro eu terei exemplos melhor para tentar corroborar, sabe, justificar as minhas visões a respeito desta realidade, né? Não é um tipo de assunto que eu tenho a pretensão de colocar um ponto final, e também não é o tipo de assunto que eu tenho a pretensão de acreditar que eu sou, que tipo assim, a minha compreensão é exata, perfeita. Só que agora também eu sei que pelo menos é algo que eu me esforcei para tentar compreender ao longo da minha vida, sabe? E quando eu digo ao longo da minha vida, de fato, ao longo da minha vida mesmo, entendeu? As pessoas, sei lá, muita gente faz de conta que eles não têm indagações, não têm questionamentos, e outras pessoas fazem de conta que
a única forma de tentar saciar essas indagações é uma forma muito específica e arbitrária de buscar conhecimento. Seja alguém que é determinista a ponto de dizer que para tu se sentir qualificado a ter percepções sobre qualquer tema que seja, tu tem que cursar uma faculdade formal, ou alguém que acredita que o conhecimento vem de uma fonte sagrada, religiosa, como por exemplo a Bíblia, sabe? Tem pessoas que acreditam que qualquer outra maneira de buscar por conhecimento, sabedoria, que não seja numa dessas duas formas, ela é inválida ou, sabe, indiferente, inútil, né? E tudo mais. Eu não acredito assim, sabe? É outro dos paradoxos que, não sei nem se é paradoxo, é contradições que o mundo moderno fala muito, sabe? Até as pessoas que querem se sentir assim, que elas querem fazer parte de um discurso de aceitação, em determinado momento elas mandam esse discurso de aceitação pro caralho e começam a defender formas assim deterministas, ou até pior que isso, absolutistas de se obter conhecimento, sabe? Seja um cara que ele se diz um religioso, sabe? Da nova era religiosa de amor e compreensão e respeito, e daí de vez em quando tu vê que as coisas que ele tá falando tá indo completamente contra aquilo, ele tá simplesmente pregando uma supremacia, digamos assim, e o mesmo acontece também para pessoas que são a favor do viés, digamos assim, vou definir como científico, sabe? Ao mesmo tempo que em algum momento eles querem vir com aquele discurso que hoje em dia também é popular, mas que eu acredito ser uma verdade e eu vivo sobre ela, que, né, não pode julgar o livro pela capa, caralho. Tu não pode pegar e querer saber as credenciais de alguém, a formação dela, a origem dela, e após tu ter essas informações, tu acreditar que tu pode saber o que aquela pessoa pode ter de conhecimento ou não, sabe? Mas daí tem a ver com a minha visão de mundo real e de eu já ter visto essa dualidade. Eu vejo assim, como que as pessoas podem a vida inteira, desde quando eu era criança, na verdade, desde antes de eu nascer, ficar falando essa baboseira de não julgar um livro pela capa, mas ao mesmo tempo eles não perdem a oportunidade de justificar conhecimentos ou desconhecimentos, ou de validar a sabedoria de alguém, ou invalidar a suposta falta de sabedoria. Invalidar o suposto conhecimento de alguém baseado numa falta de formação, seja religiosa, acadêmica, cultural, ou a porra que for, sabe? Que merda de esquizofrenia discursiva é essa? Como é que no mesmo discurso a pessoa pode tocar os dois pontos e nem se dá conta disso? Então, assim, eu já sou convencido de que não se julga o livro pela capa mesmo, e para contrariar argumentos, a única coisa que eu posso fazer é contrariar as próprias, sabe, os próprios raciocínios, as próprias argumentações. Não é algo que tu faz através de identificar origem, formação e, sabe, até mesmo assim, dialeto, sabe? Usar que tu vai desmerecer o conceito por trás do discurso, o conceito por trás da sabedoria, acusando a pessoa de usar certas expressões, acusando a pessoa de onde ela nasceu, sabe? O gênero dela, tipo, não, chega, sabe? Eu não vou mais participar dessa tipo de loucura, sabe? Porque eu já tenho um ponto de vista bem estabelecido sobre esse tema e eu não vou ficar voltando atrás só toda nova vez que eu encontrar um ser humano que fica fazendo isso, tá ligado? Eu simplesmente não vou. Eu não vou pegar, cada vez que eu encontrar alguém que vai entrar nesse discurso, eu vou literalmente me rebaixar ele, sabe? Eu já sei que não é pra fazer isso, e cada vez que eu encontrar alguém que faz isso, eu vou reproduzir também. Ah, não, eu vou ir contra aquilo que eu acredito de fato, e vou fazer de conta que eu não acredito naquilo pra ficar em pé de igualdade com o que essa pessoa tá falando, sabe? Pra mim, não dá mais, sabe? Poderia dar, mas eu não quero, chega, sabe? Chegou desse tipo de coisa. Então, depois desse esclarecimento, eu vou pegar e botar pontos finais, entre aspas, entendeu? Pontos finais no meu argumento deste programa, não na discussão, ou suposta discussão como um todo, antes de chegar no último tópico, que é sobre aquilo que eu falei, então, de que eu acredito que tem esse elitismo nas pessoas em assumirem que os menos favorecidos economicamente não possam participar do processo da política, sabe? Como eu falei, assim, olha, eu não me considero nada de especial,
No sentido assim, na verdade eu vou me contradizer. Eu me considero especial, mas daí que eu já vou fazer um esclarecimento que é o seguinte. Eu acredito que todos os seres humanos são comparáveis, mas eles não são equivalentes. E essa é outra máxima que a gente escutou a vida inteira, e após eu refletir o tempo suficiente, eu cheguei até uma conclusão e eu não vou ficar questionando ela constantemente o resto da minha vida, porque eu tenho outras coisas para pensar a respeito, né? Então a gente sempre ouve essas coisas. Se os seres humanos são iguais, são ou não, se eles são especiais, se eles são equivalentes, comparáveis, enfim, né? E ainda por cima, tudo isso também tem que passar por todos aqueles filtros que eu já falei para vocês, do pragmatismo, desconstrução, crença no divino. Então, a minha conclusão, no presente momento, mas eu vou dizer conclusão final, até que aconteça algo forte demais a ponto de eu ter que rever este conceito, é que os seres humanos são comparáveis, mas não são equivalentes. E isso vale para todos nós que estamos vivos aqui, sabe? Sem exceção. Tu que está me ouvindo aqui, tu é comparável a outro ser humano. O que eu quero dizer que é comparável? Tem pessoas com uma altura idêntica à tua. Tem pessoas com que usa os termos parecidos com os que tu usa para te expressar. Tem pessoas com formações acadêmicas idênticas à tua, ou parecidas, pelo menos, né? Tem pessoas com olhos que são idênticos aos teus, e por aí vai. Todos nós somos comparáveis. Não existe ser humano vivo que não seja incomparável em algum ponto da vida dele com alguém. Todos nós temos pontos de comparação. Em última instância, todos nós nascemos de um pai e de uma mãe. Podemos ter relações diferentes com esses pais e mães, mas, né, isso todo ser humano é comparável, por exemplo, sabe? Mas agora, quando eu digo que nós não somos equivalentes, é que isso não é uma romantização, é um fato, na minha opinião, um fato pragmático, indiscutível e irrefutável. O que é ser equivalente? É dizer que inserir tal ser humano numa equação ou outro ser humano, que não aquele mesmo, dá a mesma situação, o mesmo resultado. E daí eu acredito que, indiscutivelmente, nenhum ser humano do planeta Terra é equivalente. Nenhum, sabe? Tu que tá me ouvindo aqui, não tem nenhuma outra pessoa do planeta equivalente a ti. E isso daí não é nenhuma coisa como... Tipo, percebam a neutralidade da expressão. Não tem nada a ver com se sentir melhor ou pior que os outros. Ser soberbo, entendeu? É por isso que eu tô falando aqui... Comecei todo esse argumento dizendo assim... eu cheguei nesse ponto porque eu queria dizer que eu sou especial, mas sem me chamar de especial. Mas eu tenho completa noção que nenhum ser vivo neste planeta é equivalente a mim. Isso é exclusivo a mim? Não. Isso é uma característica de todos nós, sabe? Todos nós somos assim. Todos os seres humanos vivos neste planeta Terra, passados, presentes e futuros, são assim. Comparáveis aos outros, porém não são equivalentes a nenhum outro ser vivo, nenhum outro ser humano da história do mundo. E eu tenho certeza disso, tá ligado? Como eu falei, ó, é o jeito que eu me expresso. Pode parecer soberbo, arrogante, exagerado, blá blá blá, bem-vindo ao meu mundo. Mas eu tô usando essas expressões porque eu acredito sim que elas estão cobertas de razão, sabe? Então, é por isso que eu também não vou ficar me questionando sobre esses temas constantemente. Eu vou ficar, mais uma vez, recorrendo a essa expressão, sabe? Essa esquizofrenia discursiva, ao mesmo tempo que eu vou ter discursos que dão a entender que eu acredito na individualidade dos seres, depois eu vou pegar e agir como se as pessoas fossem equivalentes, por exemplo. Não tem condições, tá ligado? Eu já pensei a respeito dessa história. Seres humanos são únicos, especiais? São, mas eu não uso essas expressões porque eu acho que daí faz parecer que é algo mais romântico e menos substancial do que de fato é as minhas crenças a respeito desses temas, sabe? Então, depois de esclarecer tudo isso, eu quero dizer assim, então, eu não me considero especial de um ponto de vista assim, o ser humano que é capaz de viver, se relacionar e compreender o mundo de uma forma que outros seres não têm essa capacidade. Justamente por isso que eu penso, pô, se eu, na situação que eu tive, na vida que eu tive, com a formação que eu tive, fui capaz de me politizar ao longo do tempo, por que cargas d'água eu vou fazer de conta que outros brasileiros pobres não podem, sabe? Por que cargas d'água eu vou assumir que outros brasileiros com condição financeira parecida com a minha, ou, né, levemente com uma melhor ou pior condição financeira,
por que essas pessoas não seriam capazes de se politizar? E como eu falei, mesmo pessoas muito, muito favorecidas politicamente do que eu, politicamente não, financeiramente do que eu, essas pessoas também têm que participar do processo de politização, porque é necessário que isso aconteça para esse Brasil se caminhar para um lugar melhor. Então, já ouvi muitas pessoas fazendo esse tipo de afirmação ao longo da minha vida, de que o cara que está passando dificuldade não tem tempo de pensar em política. Eu entendo, eu consigo olhar o melhor lado dela, mas já olhei tanto esse melhor lado dela que eu tô começando a ver o lado ruim dela. Eu estou careca já de ver o lado ruim dela, então eu acredito que sim, é uma das várias frases que talvez tenha servido um propósito, mas chegou na hora da gente substituir ela por afirmações mais propositivas, sabe? Que corroborem mais com o futuro que a gente quer criar de fato. Porque simplesmente ficar estabelecendo que as pessoas sem dinheiro não podem preocupar-se com política, como se entender de política fosse privilégio dos poucos que têm essa capacidade. Não, cara. Compreensão da política na vida das pessoas é uma necessidade urgente, emergencial, que a gente tem que tornar ela palpável, sabe? A gente só tem que simplesmente fazer algo, né? Usar e abusar da famosa era da informação para fazer algo que não é a intenção daqueles que administram a nossa nação, que é politizar o brasileiro médio, tá ligado? A gente não pode pegar e fazer de conta que faz parte da identidade dessa nação um povo bem instruído, bem informado em questões políticas e capaz de tomar decisão de forma autônoma que melhor vão beneficiar ele e sua sociedade como um todo. Então, se isso não vai estar sendo feito por essas outras pessoas, nós, seres pensantes, conscientes, pessoas com intenção de provocar uma transformação na sociedade, temos que tomar para nós a responsabilidade, entendeu? Política não é algo que tu escolhe participar ou não, tu vive a política. A única questão é que de vez em quando tu consegue observar da onde que vem a paulada ou não, tá ligado? Esse é o ponto. Tu consegue observar a mão que aperta e a mão que afaga. Porque se tu sequer não se perguntar sobre isso, tu vai passar a vida inteira odiando alguém que de fato não é teu inimigo, enquanto que a pessoa que tem te destruído, tem te apertado, amassado, desde o dia que tu nasceu, tu sequer sabe, tá ligado? Nem passa pelo teu radar, e daí tu fica culpando várias outras coisas que estão mais a teu alcance, teu raio de visão até, do que algo que tá aqui, sempre teve aqui te ferrando, só que, né, por alguma razão a gente não enxerga com clareza, digamos assim. Então, né, nesse momento eu tenho toda a pretensão de ser esse tipo de pessoa, tá ligado? Se a pessoa que me escutou até aqui tem completa noção do que eu falei até aqui, que ótimo, sabe? Se pareceu que eu tava subestimando alguém intelectualmente, para mim era justamente o contrário. Mas agora, se algo que eu falei aqui pareceu novo para ti, uma informação nova acerca de certos temas, a reação que eu quero provocar não é assim de, como é que é mesmo assim, de soberba, arrogância. Não, eu tô querendo compartilhar genuinamente e o mais claramente possível para que as pessoas consigam entender, né? Algo que eu também levei muito tempo para ir entendendo, sabe? Justamente porque, né, sei lá, essas coisas não eram muito faladas, ou não eram muito faladas com a didática necessária para eu compreender. Eu tinha que decifrar coisas que, né, me faziam levar tempo para conseguir entender do que estava sendo falado. E conforme eu fui escutando melhores argumentos, ou não necessariamente melhores, mas fui ouvindo repetidas vezes sobre certos assuntos, temas que antes pareciam muito distantes, muito abstratos, foram tomando melhor forma na minha mente, e agora eu tento fazer o mesmo, tá ligado? Tento passar adiante com o objetivo, assim, honesto de propor mudanças positivas. E, né, como eu falei aqui em algum ponto, a única coisa que a gente pode escolher é isso, sabe? A gente está envolvido já num contexto, num cenário. O mundo está acontecendo, ele estava acontecendo antes da gente e ele vai continuar depois que a gente sair daqui. Então, o que tu vai fazer no meio dessa jogada, tá ligado? Como que tu vai tentar influenciar as coisas para um lado ou para o outro? Ou quando que tu vai, sim, escolher se abster da tua possível influência sobre qualquer assunto, pequeno ou grande, né? Bem, então era isso que eu tinha para falar sobre essa questão.
né, para envelopar esse tema, né, porque poder transicionar para o tema final, que eu imagino que vai ser. E aí eu tava falando sobre essa questão assim da arbitrariedade desse propósito da existência, né? Como eu falei, seria melhor que tivesse alguém para tentar contra-argumentar mesmo e eu poder justificar que as minhas concepções, nenhuma delas são anuladas por essas coisas, sabe? Mas quem conseguiu elaborar mais ou menos conseguiu construir uma ideia parecida com o que de fato eu creio, vai ver que fenômenos assim, sabe, as famosas explicações que a ciência arruma sobre as coisas, para começar, não são explicações, eu diria que são mais assim, sugestões de como as coisas se deram, sabe? Essas sugestões, ou mesmo que sejam comprovações de como as coisas se deram, não explicam as coisas, elas simplesmente nos ajudam a compreender o que estava envolvido na formação daquelas coisas lá e tal. Mas agora, todos esses fenômenos assim, nenhum deles explica, sabe, por que tudo isso sequer foi colocado em movimento e sequer consegue refutar a ideia de que as coisas foram colocadas em movimento de razão, tipo, de uma forma muito específica, no sentido assim que eu quero dizer. Eu vou escolher coisas mais palpáveis, no sentido assim de que a gente pode limitar um cenário. Aquilo que a gente chama de Dres recente, ou assim, a última extinção da Era do Gelo, sabe? O extermínio da megafauna, etc. Para mim, isso daí é um exemplo da minha compreensão de propósito da existência, sabe? Da existência de ter um criador. E daí eu também vou ter que tentar falar da jornada do ser humano como um todo, sabe? Esse evento daí foi super marcante para o surgimento sei lá, do mundo moderno como um todo, né? Tipo assim, até a extinção da megafauna e eventual ascensão da espécie humana, que nesse momento eu não sei se a espécie humana já poderia ser configurada como assim, né? Esses termos que nós hoje em dia, já faz um tempo, né, gostamos de nos dar como a espécie dominante, mas até essa suposta ideia de a gente ser essa espécie dominante está no topo da cadeia alimentar, isso daí para mim já é revelador desse propósito da existência, estilo assim de que, olha, como eu falei, não tem como eu comprovar isso. A pessoa pode achar que sim, pode achar que foi natural, aleatório, e o ser humano se colocou aqui para a gente estar conseguindo viver essa vida dessa forma agora, e as coisas poderiam ter sido diferentes, tá ligado? Poderiam ter sido diferentes. Eu não acredito que esse cara te achasse ter sido diferente, porque o que foi é absurdo demais, tá ligado? A compreensão biológica que eu tenho de um ser humano, as nossas capacidades e tudo mais, olha, para mim é bizarro imaginar que a gente chegou a esse ponto que a gente está aqui agora, que a gente não foi extinto em tantos momentos que passamos por aí, que a gente conseguiu, sabe, superar diversas barreiras que eu não consigo, tipo, nem com muito estudo, pesquisa e empatia eu consigo compreender, e eu vou ir mais além, dizer, ninguém consegue compreender, tá ligado? Não importa o quão especialista o cara acredite que ele seja, sabe? Se alguém te mente que ele consegue descrever esses eventos e esses fenômenos de forma precisa, exata, ele tá te mentindo. Não importa no que essa pessoa alega estar baseada a compreensão dele acerca desses assuntos, né? Mas eu consigo então refletir sobre essas coisas, tipo assim, caralho, mano. Em todas essas coisas, sabe? Já dá pra ver um propósito da existência, até assim, pra formação do nosso planeta, formação da nossa atmosfera e tudo mais. As pessoas que são negacionistas do propósito da existência, eles alegam que, tu fala isso só porque é o jeito que tu conhece as coisas. E daí, em primeiro lugar, sim, mas o que isso tem a ver, sabe? É mais uma vez aquilo que eu já usei como argumento para ir contra essa lógica. As pessoas tentam solidificar a descrença naquilo que eles conseguem ver de fato, sabe? Eles não querem ver, tipo assim, o quão magnífico é que o planeta Terra tenha sido formado do jeito que ele foi, criado a atmosfera que ele criou, permitindo que a vida surgisse ao longo do tempo, gradualmente, da maneira que foi, passando por diversas transformações e alcançando um estado ideal para que surgisse a vida como nós compreendemos hoje em dia e eventualmente surgisse o gênero de animais a qual a gente faz parte e eventualmente surgisse a nossa espécie de ser humano moderno, sabe? A gente pode
Os cientistas, inclusive, são os que mais puderam observar o quão fantástico, incrível, gradual, impressionante foi este processo. E daí, algumas dessas pessoas, né, porque nem todos eles são, mas algumas dessas pessoas, através dessa observação, em vez de eles utilizarem aquilo ali como solidez para enxergar o propósito que para mim é notório, eles querem ficar assim, não, isso aqui não tem, tipo, tudo aleatório, podia ter sido de qualquer outra forma, não foi assim, não teve um propósito, a gente não evoluiu, já vi os caras falando, as coisas não evoluem por causa de um propósito, elas são simplesmente aleatoriedades, ou pressão ou não pressão natural. Como eu falei para começar, qualquer pessoa que tenta justificar a falta do propósito da existência recorrendo a fenômenos naturais, isso daí já é o propósito da existência também, sabe? Dentro da minha concepção, entendeu? Então, pensa nisso. Tudo que tu tava querendo contra-argumentar na tua cabeça, pensando o seguinte, mas isso daí, Renan, são coisas naturais. Pra mim, essa expressão natural, cara, já tá falando do propósito da existência, sabe? A natureza, sabe? Tudo que as pessoas falam, fenômenos naturais, questões até biológicas, isso também entra naquilo que eu falei, é uma arbitrariedade que indica um projeto. Por que indica um projeto? Cara, a gente tem a ver até com questões assim, neurológicas, sabe? A compreensão acerca do cérebro humano, né? Como que ele funciona, supostas capacidades, né? Supostas não, de fato capacidades do cérebro humano, do corpo humano também. Então, assim, para mim, é muita evidência constante, abundante, a ponto de que eu tenho que, sabe, eu tenho que voltar vários passos atrás sempre para sequer conseguir validar linhas de raciocínio materialistas. Eu não concordo com nenhuma delas, sabe? Justamente porque eu entendo que várias das coisas que fazem essas pessoas crerem naquilo é uma falta, não sei nem se é assim, falta de, não vou nem chamar de falta de fé, mas é uma determinação em enxergar o mundo de uma forma materialista. Assim como eu tenho uma determinação em não enxergar o mundo de uma forma materialista, sabe? Eu sou uma determinação em enxergar o mundo de forma antimaterialista, digamos assim. Então, assim, é normal que vá ter esses pontos de choque e, como eu sempre digo aqui pra vocês, não são coisas que eu posso comprovar, sabe? Se a pessoa quer que eu venha com uma prova acerca dessas coisas, eu não tenho e eu acredito que, na verdade, nunca vai ter, entendeu? Porque eu acredito, tem a ver com também concepção cosmológica, de como que a força criadora opera e se a vida foi feita para ser decifrada na íntegra ou se a gente vai ter que ser capaz de montar um quebra-cabeça com peças faltando. A minha concepção, nesse presente momento, é a segunda opção. Eu não acredito que tudo que faz parte desta realidade será exposto, né? Essa é minha visão acerca deste tema também neste presente momento. E daí, olha, na verdade, pelo que eu tô vendo, eu nem preciso falar do outro assunto. Eu posso deixar engatilhado, quem sabe já um programa pro próximo, um assunto para o próximo programa sem contexto, ou não preciso anunciar o que de fato seria. Acho que eu vou anunciar porque é algo divertido. É meio doido, mas divertido. Claro que eu posso mudar de opinião no meio do caminho, né? Nunca se sabe. Mas como eu fiquei balbuciando muito aqui no final, mas assim, na verdade, mas são assim, esclarecimentos que eu acho que são pertinentes, tá ligado? Porque, olha, eu tenho completa noção de que eu afirmo coisas que podem ser exageradas, mas quando eu digo exagerado, eu não acho que eu tô mentindo, distorcendo as coisas, não. Mas, assim, eu não sou uma pessoa que, tipo, eu não vou dizer que eu não sou político. Eu acredito também que eu sou político, sabe? Só que de vez em quando eu não gosto de ser assim. Eu não sou uma pessoa homeopática, tá ligado? Eu não sou uma pessoa que faz tanta questão assim de ser bem interpretado. Eu quero causar um impacto, sabe? Eu quero que quando eu fale, as mensagens sejam entregues, mesmo que elas sejam entregues de uma maneira meio desconfortável, no final das contas, sabe? Eu prefiro isso do que tentar ficar sempre tornando o meu discurso, assim, equilibrado, sabe? Sempre estar ali, tipo, eu podia falar dessa maneira com um pouco mais de jeito. Como eu falei aqui, é óbvio que eu acho que eu sou político, é óbvio que eu acho que eu falo com responsabilidade
sobre todos os temas, eu cometo o máximo de honestidade intelectual possível, eu tento me dar o crédito quando eu acho que eu devo, no sentido assim de que, não acredito que isso aqui é algo que eu tirei pronto de algo que eu li, ao mesmo tempo que eu gosto de apontar referências quando eu tenho, porque nem sempre eu tenho referências, tá ligado? E daí eu gosto de elaborar de onde que veio, se a pessoa tem outros valores do que eu, ela tem total capacidade de divergir de mim, mas assim, o que também eu já me acostumei ao longo da minha vida sendo assim, é que, olha, de vez em quando as pessoas se incomodam tanto com o fato de tu não pensar igual a elas, que elas se sentem ofendidas, tá ligado? Elas se sentem ofendidas. Daí, assim, pensem o quanto que eu preciso abrir mão do que eu acredito de verdade regularmente para participar de conversas consensuais. E olha, e eu nem tô falando mais uma vez, tô falando que os tadinho do Renan. É só porque... Mas eu tenho uma audiência que me escuta a ponto suficiente para vocês poderem fazer esse exercício, e eu acredito que muitos de vocês vivem coisas similares. Mas assim, as minhas concepções de realidade, de valores, de cosmologia também destoam muito do que muitas pessoas acreditam. E ainda assim eu fico fazendo concessões o tempo inteiro para fazer com que aquela conversação flua sobre uma ordem lógica um pouco mais assim normal. Espero que vocês tenham conseguido compreender o que eu estou querendo falar aqui, né? Mas basicamente assim, em conversações pequenas ou recém conhecendo alguém, principalmente, eu tenho que ir fazendo concessões, porque, né, tentar explicar algumas das coisas que eu já me predispus a explicar aqui, inclusive sem ter falado de diversos outros temas que eu já me permiti falar ao longo desses mais de 200 programas, é um desafio além de ser perda de tempo, tá ligado? Porque, assim, nada das coisas que eu falo aqui são bobagem, tá ligado? Quando eu digo que são bobagem, não é porque elas são importantes para qualquer outra pessoa que não seja para mim mesmo, mas para mim elas são, tá ligado? Para mim elas são, não é um bagulho assim que eu podia fazer tudo isso aqui virar uma caricatura, eu podia apresentar esses programas como insignificantes e sem propósito, enfim, podia fazer isso, só que daí não estaria nem sendo honesto com vocês e nem comigo mesmo, tá ligado? Porque estes temas que podem parecer assim, nossa, presunção demais um cara qualquer do Brasil querer refletir acerca de temas existenciais ou estruturais tão grandes assim. Enfim, pode até ser que seja, sabe? Mas eu, sendo honesto e sincero, de fato essas coisas nunca se tornaram insignificantes e relevantes para mim. São simplesmente temas que são grandes demais, robustos demais, a ponto de eu saber que, por mais que eu me importe com eles e tente chegar a certas conclusões, ainda assim, sabe, vai ser um caminho que eu nunca vou chegar a uma linha de chegada, digamos assim, né? Mas, como eu já falei aqui algumas vezes, algumas das coisas que a gente é intrigado nessa vida, de vez em quando, até mesmo buscar por elas já é gratificante, tá ligado? Nem sempre é sobre a chegada, sabe? Nem sempre é onde tu pretende chegar, nem sempre é sobre o destino. Muitas vezes as coisas que a gente faz, que a gente pensa, que a gente vive, também é sobre a jornada, não é verdade? Mas então é isso. Quem me viu até a final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.